Cristão, você sabia que Jesus falou que é necessário investir o nosso dinheiro para render juros? E quem não faz, ele chama de inútil. E quem investe e multiplica o que recebe, ele confia a tal ponto de chamá-lo para ser seu sócio? Está dessa forma na Bíblia, na versão A Mensagem. Sabendo disso, preparei esse vídeo para te explicar os 5 passos necessários, segundo a Bíblia, que precisamos saber antes de começar a ser investidor. Vem com Cristão de Valor. E antes de começar os 5 passos, quero fazer aquele nosso combinado. Se esse vídeo fizer você entender o que é necessário para fazer antes de começar a investir na Bolsa de Valores, espero que você curta, comente e compartilhe. E vamos agora ler Mateus 25, que é lá que Jesus fala através de uma palavra que devemos ser investidor. A história do investimento está assim na versão Bíblia A Mensagem. O reino de Deus também é como um homem que saiu para uma longa viagem. Ele chamou seus empregados e delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo deu 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las no cofre. Passando um pouquinho aqui para frente, fala: o patrão elogiou o bom trabalho do primeiro e do segundo e falou: você soube negociar. De hoje em diante você será o meu sócio. Olha bem isso. Só que ao terceiro o patrão ficou furioso. Por quê? Ele odeia essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que podia ser feito? Que era o quê? Aplicar o seu dinheiro no banco. E haveria pelo menos um pequeno rendimento. E para isso ele falou: quero que você pegue esses R$ 1.000 que eu te dei e repasse para o primeiro. Por quê? Porque ele foi um servo bom e foi útil. Você foi um inútil. Então aqui é bem claro nessa parábola que Jesus quer que a gente invista aqueles recursos que recebemos e que a gente multiplica. Porque fazendo isso, a gente vai ajudar mais ao reino, vai ajudar os nossos familiares, vai ajudar a comunidade, a cidade que a gente está inserida, né? É necessário crescer, é necessário multiplicar. Uma forma de fazer isso é através de investir na Bolsa de Valores. Mas para isso, a gente precisa entender o que precisamos fazer antes de começar a investir. E agora que você vai saber os 5 passos necessários. Cristão, o que fazer antes de investir na Bolsa de Valores? Agora você vai entender. E antes de eu passar os 5 passos, existe uma máxima, que é: você não deve investir aquilo que você pode perder, ou que esteja disposto a perder. Sabendo disso, vamos para os 5 passos. O primeiro passo, e não poderia ser diferente, é não ter dívidas. Lerei aqui 2 versículos para vocês entenderem a importância de não ter dívida. Romanos 13:8 fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, você não deve ter dívidas, não dever nada a ninguém. Geralmente, ou sempre, os juros das dívidas é bem maior dos rendimentos aplicados. Em vários casos, não só na Bolsa de Valores. Geralmente, sempre os juros da dívida é sempre maior. Por isso que você não deve investir se tiver uma dívida. Provérbios 22:7 fala: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aqui é bem claro. A pessoa que está em dívida, que tem um valor, que tomou emprestado e não está conseguindo pagar, ele emocionalmente ele está abalado. E se ele começar a investir, ele pode tomar decisão precipitada. Por quê? Porque ele está sendo escravo daquela pessoa que ele tomou um empréstimo, que não está conseguindo pagar. Então ele precisa resolver primeiro essa dívida para estar tranquilo emocionalmente para investir e não tomar decisões que podem causar grandes prejuízos financeiros. Pois bem, mas o que devemos fazer se temos dívidas? Enumerei aqui 5 passos. Primeiro, relacione as dívidas. Você tem que relacionar quem você deve, você tem que colocar o valor dessa dívida, quais são os juros dessa dívida. Feito isso,
dê satisfação a todos os seus devedores. Você tem que dar satisfação. Isso é um papel de um cristão de valor. Você dá satisfação. Terceiro, tente aumentar a sua renda, ter renda extras e diminuir seus gastos para sobrar mais dinheiro para o foco que agora é só pagar dívidas. E quarto, negocie. Você relacionou, vê aquelas dívidas que têm juros maiores, negocia primeiro elas e tenta quitar primeiro elas. Quinto, honre a negociação que você acordou com seus devedores. Isso é um papel de cristão, honrar a palavra. Agora o segundo passo, o seu e do reino. Vamos entender isso. Versículo Provérbios 21:20 fala: um homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não. Por quê? Porque gasta tudo o que ganha. Devemos sempre gastar menos do que aquilo que a gente ganha. Por quê? Porque precisa sobrar um dinheiro para a gente investir. A gente precisa separar primeiro o nosso e o do reino, que são os dízimos e as ofertas. Separando primeiro do reino, precisamos separar o nosso. É igual fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu recomendo fortemente. Lá ele dá uma lição, que a gente primeiro precisa separar uma parte para nós. Se a gente tem a disciplina de separar o dízimo, também temos que ter uma disciplina para separar um valor para investir. Com isso, a gente vai ter condições de investir se tivermos sempre um valor separado com foco a investir na bolsa de valores. Terceiro passo, reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você deixa separado exclusivamente para imprevistos. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. E geralmente a gente ocorre alguma emergência, né? E também essa reserva de emergência serve também até para oportunidades. Porque se você separa um valor para essa reserva, quando tiver alguma oportunidade de você comprar um bem, um ativo, investir que está com preço muito baixo, você pode retirar dessa reserva, depois você repõe. E caso aconteça alguma doença ou um caso grave, porque é reserva de emergência, não é para qualquer coisa, pequenas coisas não, é só para as coisas graves. Então você utiliza. E aí você não retira o valor que você investiu. Imagina que você está investindo e aquela ação que você investiu está caindo e ocorreu alguma emergência. Se você não tiver essa emergência, você vai ter que vender aquela ação na baixa e com isso você vai ter prejuízo. Então, é necessário e importantíssimo ter a reserva de emergência. Exemplos da Bíblia, o José do Egito. José do Egito, ele foi muito sábio. Por quê? Porque ele teve uma revelação que lá no período ia ter 7 anos de riqueza e 7 anos de escassez. O que ele fez? Nos 7 anos de riqueza, ele separou 20% para reserva. Nesses 7 anos, ele separou 20% cada ano de toda a sua riqueza. Para quando chegasse o período de escassez, ele não ia ter dificuldade. E foi o que ocorreu. Então a reserva ajudou o José do Egito. E também Josué. Se você ler Josué capítulo 1, versículo 11, você vai ver que o primeiro passo que Josué ordenou ao povo antes de conquistar a terra prometida foi fazer o quê? Uma provisão. Lá é bem claro. Ou seja, ele fez também a reserva de emergência. Mas onde colocar essa reserva de emergência? Primeiro, tem que ser uma coisa segura, um local seguro. Geralmente, o que nós indicamos? Um CDB, que rende bem mais que a poupança e é totalmente seguro. E que tenha liquidez imediata. Porque a emergência, quando ocorre, ela é imediata. Quando a gente fala liquidez imediata, é conseguir resgatar um investimento no mesmo dia que você quiser e ter a emergência. Quarto passo, estudar. Extremamente importante. Se a gente ler aqui
Provérbios 1, versículo 5, fala: ouçam os sábios e aumente o seu saber. Você ouvir sábios, você ouvir as pessoas que detêm o conhecimento naquela área que você está buscando, você vai mitigar os seus riscos e com certeza você pode ter mais êxito, principalmente nos investimentos. Então, estudar é extremamente importante e necessário, principalmente quando envolve dinheiro. E por onde estudar? Primeiro, aqui no Cristão de Valor. Eu vou preparar diversos vídeos para vocês voltados à educação financeira cristã e também que envolve investir na bolsa de valores. Busque estudar também através de livros. Existem vários livros de educação financeira que vai ampliar o seu conhecimento para você investir de forma correta na bolsa de valores e principalmente mudar a sua mentalidade focada em investimentos. E também cursos. Há diversos cursos aí no mercado. Cuidado também com aqueles cursos que sejam caros demais, que pode também afetar o seu orçamento. Às vezes as pessoas falam: eu vou te ensinar a investir, mas cobra um valor exorbitante que aquilo até te prejudica. Você pode até aprender, mas vai te colocar em alguma situação desfavorável e principalmente praticando. E o quinto passo é: comece. Agora é com você. Seja forte e corajoso. Você aqui recebeu 4 passos necessários antes de começar a investir na bolsa de valores. Com esses 4 passos, creio que vai te dar um bom pontapé para você investir na bolsa de valores. Mas comece. A partir do momento que você começar, você vai começar a ter gosto de investir. E quando você vê o dinheiro rendendo, você ter renda passiva, o dinheiro trabalhando por você, você vai ver que você deveria ter começado antes. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse e muitos outros vídeos vocês verão aqui no Cristão de Valor. A nossa missão é educação financeira e empreendedora cristã. Essa é a nossa missão. E aqui finalizamos mais um vídeo de educação financeira cristã. Espero que você tenha compreendido os 5 passos necessários para fazermos antes de iniciar a investir na bolsa de valores. E que, se você gostou, compartilha, comenta, se inscreva no canal, porque, como vimos, é necessário até fazer vídeo só sobre dívidas, sobre a reserva de emergências e, de fato, na prática, como investir na bolsa. E isso você terá aqui nesse canal. Então se inscreva para receber as notificações e não perder nenhum vídeo, porque essa é a missão do Cristão de Valor: levar propósito e conhecimento de educação financeira e empreendedora cristã à luz da palavra de Deus.